Vindo. Vocês por acaso estão com a câmera aberta, não? Sim. Tudo aberto. Sim. Ué, estranho. Aqui a gente só está vendo... A gente está vendo Yuri. Você está vendo lá, Yuri? A gente está vendo Yuri. Engraçado, Eu estou né? vendo a estante do Yuri. Tem uns santinhos ali, tem uma máquina... Agora sim, agora sim. Sei lá. Agora estou vendo. Yuri consegue se desdobrar nos dois, ele fica nos dois, né? Pronto. Yuri, você me lembrou agora um desenho da minha infância que tinha Os Impossíveis, tinha um multi-homem. Ele aparecia em vários locais. Você aparece na sala, aparece aqui. Você está em todas, Yuri. Era o Homem-Mola, o Homem-Fluido e o Multi-Homem. Multi-Homem. Gente, você foi longe nesse negócio, hein? Vamos lá. Bom, gente, bom dia a todas e a todos. Bom dia. Todinho. Então, hoje a gente vai aqui, seguindo no nosso itinerário terapêutico de saúde existencial, né, nesse Vagneco Dostoiévskiano. E a gente, hoje, a gente fecha o que seria aí o primeiro bloco desse nosso laboratório, né, antropológico, a partir do Dostoiévski, que seria esse primeiro bloco etiológico. Então, um pouco essa nossa proposta de mapear, né, as doenças. Né? As doenças, tal como o Dostoiévski as caracteriza a partir dos irmãos Karamazov. A gente está sempre pensando que essa proposta, né, é uma proposta que está, de alguma maneira, concretizada de forma assim... Olá, tudo bom? Concretizada de forma emblemática nessa última obra dele, mas que é algo que ele já vinha desenvolvendo, trabalhando ao longo de todo sua produção literária, de maneira particular, a partir da segunda fase da vida do Dostoiévski, no período pós-siberiano. Né? E a gente começou esse bloco falando do Fyodor, né? E do Milsov, depois a gente falou do Dmitri, né? Então nós falamos dessa lascívia, dessa impulsividade, né? Dessa sensualidade, né? Do sentimentalismo, da paixão, né? Que caracteriza esses primeiros personagens, tanto o Fyodor quanto o Karamazov, né? Perdão, e o Dmitri. E na aula passada a gente falou, né, de uma outra dimensão etiológica, que seria aquela caracterizada pelo Ivan, né? E que, como a gente viu, estava muito fundamentada, se nos primeiros personagens a gente fala do excesso de paixão, né? No outro a gente está falando do excesso de razão. Né? E a gente viu como esse personagem, Ivan Karamazov, dentre todos, talvez seja o tipo, usando sempre a categoria trazida aqui pelo Rafa, né? O tipo mais complexo. Né? Tudo bom? No sentido de que Ivan Karamazov, ele, como a gente comentou, né, na aula passada, ele é o tipo que leva, né, a questão do racionalismo, dentro da perspectiva da modernidade, até essas últimas consequências. Então, aquilo que depois o Nietzsche vai desenvolver, que vai caracterizar toda a filosofia humanista ou anti-humanista, dependendo do ponto de vista que a gente queira ver, do século XX. Né? Se Deus está morto, tudo é possível. Né? E a questão da substituição do Deus-homem pelo homem-Deus. E a gente estava vendo como Ivan, portanto, é o cara que é o tipo
que leva isso até as últimas consequências e começa a experimentar algo muito interessante, que é a crise. Ivan é a própria crise. Quer dizer, se você leva, né, essa tese, né, de que o homem se torna Deus de si mesmo, portanto, ele se torna ele mesmo Deus, né? Logo, as consequências disso tudo, né, gerariam a possibilidade de se pensar numa humanidade recriada à imagem e semelhança desse próprio homem. Isso teoreticamente, porque do ponto de vista da prática a gente começa a perceber, e nós vamos voltar a isso em outras situações, isso não é um tema que a gente resolva, né, tão assim rapidamente numa aula só, mas a gente caracterizou o Ivan, até me lembro que a gente está falando assim, enquanto que os dois personagens que nós vamos falar um pouco mais especificamente hoje, né, o Rakitin e o Smerdyakov, apesar do Rakitin não estava na programação, mas depois, pensando na elaboração dessa aula, falando, o Rakitin tem que estar aqui. Né? E comentei um pouco isso com vocês na aula passada. Né? Enquanto que o Rakitin e o Smerdyakov, né, são aqueles que, de certa forma, colocam em prática, ou tentam colocar em prática a teoria do Ivan, né? O Ivan é aquele que já foi e está voltando. Ele foi até os estertores das consequências existenciais dessa postura ou dessa atitude intelectual claramente moderna, a modernidade vivida no seu sentido mais radical. Né? Hoje nós vamos falar desses dois personagens, né, que caracterizam, digamos assim, esses tipos operativos. Esses tipos que são, de alguma maneira, desdobramentos pragmáticos da personalidade do Ivan Karamazov. A gente vê claramente, né, como vai se dando indicativos ao longo de toda a obra, né, como esses dois personagens têm o Ivan como um referencial, uma inspiração, como aquele que representa o pensamento norteador das atitudes, né, e das posturas desses dois personagens. Então, para falar sobre esses dois personagens, né, eu pensei aqui no itinerário, que eu vou só ir nomeando, para depois a gente trabalhar mais profundamente, né? Mas resgatar a história do Rakitin e do Smerdyakov, a gente pode tomar um pouco como base, né, esse roteirinho aqui, que começa no livro 2, né, no capítulo 7, que chama-se Um Seminarista Carreirista, que é a primeira vez em que o Rakitin é caracterizado, né, naquela conversa depois daquele encontro desastrado lá na cela do Starets, né? O Alyosha sai um tanto quanto embaraçado e desnorteado, né, devido à vergonha do escândalo causado lá pelo pai e os irmãos, né? E o Rakitin parece esse dom, essa sensibilidade para perceber quando a coisa está... Na verdade, o Alyosha é a grande pedra no sapato do Rakitin. Né? Quer dizer, é o cara que precisa ser desmascarado. Afinal de contas, como o próprio Rakitin diz para o Alyosha, você é um Karamazov. Né? E Karamazov é Karamazov. Né? Você se faz de santo, né? Você se faz de puro, mas, na verdade, tudo isso nada mais é, né, que um disfarce ou uma ilusão, né, a qual eu, Rakitin, vou fazer questão, né, de desmontar. Né? Então, como é um pouco essa coisa bíblica, né, como é agradável a queda do justo. Então, o que o Rakitin mais deseja é justamente esse desmascaramento, essa queda do Alyosha. Né? E ele aproveita sempre os momentos de fragilidade do Alyosha para entrar
na história, né? Então, já aparece nesse primeiro capítulo do seminarista carreirista, né, onde ele, então, vai dizer a eles vão se devorar entre si. Né? E não adianta você querer dizer que você é diferente, porque você também é um Karamazov, sempre naquela a ideia que a gente já também comentou, né, que ao pegar esse núcleo familiar karamazoviano, o Dostoiévski está, em última análise, falando da humanidade. Todos nós somos Karamazov, reconhecendo ou não, mais ou menos conscientes, né, todos nós, inevitavelmente, se deixássemos, seríamos, né, levados a nos matarmos entre si. A não ser, né, que, efetivamente, a gente adote, né, uma postura no qual, iluminados pela razão, derrubaríamos, né, essa velha ordem. Né? Então, parece que está todo mundo aí, não é só os irmãos, né, que estão pensando na morte do pai, mas aí aparece muito essa dimensão simbólica do pai, do Fyodor, numa espécie de identificação com tudo aquilo que tem a ver com a autoridade moral, autoridade política, autoridade ideológica, social. Né? A morte do pai é a morte do czar, tanto da própria autoridade suprema do ponto de vista político, e a morte de Deus. A partir desse momento, né, todos estariam livres. Não para se matarem uns entre os outros, mas para iniciar uma nova ordem. Ordem essa que o Rakitin deixa muito claro explicitamente nessa conversa com o Alyosha, que é a ordem estabelecida pela igualdade, liberdade e fraternidade. O iluminismo, né, em última análise, né? Quer dizer, rompendo com os preconceitos, as superstições da religião, né? Daquilo que norteou a organização da humanidade desde tempos imemoriais, né? Você eliminando isso, que está representando na imagem do pai, né? A partir desse momento, então, seríamos livres para racionalmente criarmos uma nova humanidade, inspirada racionalmente, né, dentro daquela ideia iluminista, pelas leis da natureza, na igualdade, na liberdade e na fraternidade. No sonho do homem ridículo. Sim. Ele conta, no sonho do homem ridículo, ele conta todo o processo da história europeia depois da Revolução. Então, nós vamos derrubar, e aí então vamos construir uma nova sociedade baseada na lei, na verdade e na ciência. Sim. E aí vamos dar leis, vamos fazer com que a gente se queira, todo mundo se ame, e que todo mundo se respeite, e aí ele vai fazendo. E como não vai acontecer isso, vamos estabelecer juízes, e os juízes vão fazer com que haja coisa justa, mas como não vai acontecer isso, então ele vai pondo os diferentes tipos de controle que precisa acontecer para que as coisas aconteçam. Que é o sistema, o chamado sistema democrático de direito, que a gente acredita que funciona. Nesse sentido, né, o Rakitin, dentro dessa ideia, né, de que ele seria um desdobramento do próprio Ivan, né, ou seja, a caracterização da concretização da utopia moderna, é isso que o Rafa acabou de falar, a qual, desde a Revolução Francesa, a gente está insistindo de que é possível construir essa sociedade, né, em que, retomando o Homem Ridículo, onde o Dostoiévski formula isso de uma maneira bastante icônica, quando ele diz assim: as leis da felicidade são mais importantes do que a própria felicidade. Conhecendo as leis, conhecendo não segundo uma lógica religiosa, supersticiosa, mística, mas reconhecendo essas leis numa perspectiva racional e científica,
a gente então teria os elementos determinantes para a construção de uma sociedade, de uma humanidade harmonizada com essas leis. E aí tudo vai dar certo. Posso ver aqui, ó, no diálogo com o diabo, porque tudo isso aqui está, hoje está tudo meio, vai para cá, vai para o Raquitinho, vai para o Espírito da Conta. Se vocês lembram do diálogo com o diabo, então o diabo diz o seguinte, entrando nessa tese que acabo de colocar antes, né? A meu ver, é o diabo falando, nem é preciso destruir nada, só e unicamente destruir na humanidade a ideia de Deus. É de onde é preciso começar. E daí que se precisa, é daí que se precisa começar. Os cegos que nada compreendem. Quando a humanidade, sem exceção, tiver renegado Deus, e creio que essa era um paralelo aos períodos ideológicos, então cairá por si só, sem antropofagia, toda a velha concepção do mundo, e principalmente toda a velha moral, e começará o inteiramente novo. Os homens se juntarão para tomar da vida tudo que ela pode dar, mas visando unicamente a felicidade e a alegria neste mundo. É fantástico. E aí, ainda, corresponde ao homem, ainda que seja a um só no mundo inteiro, será permitido tornar-se homem-deus. E, claro, que já na nova função passará, então, tranquilamente por cima de qualquer obstáculo moral imposto ao antigo homem escravo, se isso for necessário. Olha É só a tese do Nietzsche. é a tese do Nietzsche. Até os termos. Até os termos. Exatamente. Para além do bem e do mal. Até os termos. O super-homem. Ele está instalando. Isso. A moral do escravo é a moral do homem antigo, que precisa ser superado, né, pelo homem Deus, o Ubermensch, né, super-homem. Então, parece que é melhor falar o além do homem. Tá bem? Porque super-homem. O super-homem está meio, né? É, Meio americano. super-homem é o Clark Kent, né? Realmente, Ubermensch, né? Quer dizer, além do homem. Além do homem. Então, enfim, então a gente está vendo aqui nesses dois personagens, né, a caracterização, né, daquilo que, dessas, podemos chamar assim, dessas duas perspectivas, duas possibilidades de se pensar a utopia moderna. Uma num caráter mais iluminista, racionalista, né, que está ligada a toda a filosofia propriamente iluminista, racionalista francesa, desde o final do século XVIII, século XIX, assim por diante, que o Bakhtin concretiza, né, e deixa claro, explícito, quando ele evoca, né, o dístico, o emblema da revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, né, e essa outra dimensão, agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais claramente, do Smerdyakov, e está mais voltado para essa feição nietzscheana do além do homem. Ou seja, dessa superação, quer dizer, já não é mais simplesmente a lei, a moral, dentro de uma ordem democrático-burguesa, né, ou mesmo socialista, né, mas já numa dimensão ultra-humana, né, no qual o homem supera, né, a sua condição moral de escravo para assumir essa condição de homem-deus. Então, assim, a tese é um pouco isso, né? Quer dizer, cada um desses dois personagens são um desdobramento mais pragmático, né? Porque se o Ivan vive uma crise, esses dois personagens não têm crise nenhuma. Esses dois personagens são crédulos. Esses dois personagens estão claramente convencidos, né, de que o caminho é esse e que esse caminho levará, inevitavelmente, seja de uma forma ou seja de outra, a essa felicidade plena, né, essa nova ordem da humanidade, em que tudo, né, ainda que
com um custo bastante alto, né? Sei lá, 2/3, 1/3 da população. Então, precisa matar o pai, precisa matar um monte de gente. E nenhum dos dois nega isso. Vai ter que morrer muita gente. Mas uma vez que tudo isso aí morrer, né, uma nova ordem nascerá. E aí sim, né, digamos assim, esse reino de Deus, né, estará instaurado na Terra. Já não será mais o reino de Deus, mas será o reino do homem-Deus. O reino da abundância. O reino da abundância, exatamente. Que não deixa também de ter os seus desdobramentos do ponto de vista da literatura, por exemplo, no Admirável Mundo Novo, do Huxley. Né? O que é o Admirável Mundo Novo? É a realização, numa perspectiva ficcional, né, naquilo que o Huxley coloca como distopia, né, quer dizer, é uma utopia distópica. Né? Tá bom, então, beleza, vamos realizar essa utopia. Realizamos, aí chega a uma conclusão de que ela não é uma utopia, e sim uma distopia. Mas isso para depois. Mas olha só, né, a força, né, a potência dessa concepção que o Dostoiévski vai desenvolvendo a partir desses personagens que encarnam essas ideias, né, em coisas que vão determinar a história do pensamento e da própria civilização humana a partir do século seguinte. Porque o que o Rafa acabou de ler são termos que Nietzsche, não sei se consciente ou inconscientemente, desenvolveu em forma de categoria filosófica. Eles são contemporâneos? São contemporâneos, porém, o Nietzsche começa a escrever depois que o Dostoiévski morreu. Então, quer dizer, o primeiro trabalho do Nietzsche, né, que é sobre a tragédia grega, né, que é de 1889 e 90. E esse livro aqui foi publicado em 1880. Foi falava, né, que os mulheres estão protegendo eles. Sim, sim. Que estão escrevendo com sangue. Sim, sim. Ele só achava que tinha que corrigir Dostoiévski. Né? Dostoiévski, ele viu tudo, mas na hora H ele deu um passo atrás. Né? Quando ele afirma a fé em Deus. Então, assim, ele falou, Dostoiévski levou, né, o pensamento até o limite da total libertação, só que não fez porque ainda estava atrelado a essa ideia própria da moral de escravo, que é ter uma fé em algo que transcende o humano. E que ele, Nietzsche, então, iria dar o passo que faltou dar a Dostoiévski, que seria justamente romper com esse limite autoimposto, segundo ele, né, que seria a fé em algo que transcendesse o próprio humano. Então, provavelmente, então, tudo leva a crer, não sei, a gente precisa ler, teve muita gente que estudou isso aí, né, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler essa relação entre Nietzsche e Dostoiévski, mas, sim, de fato, o próprio biógrafo de Dostoiévski, que é uma nossa biografia, o Joseph Frank, fala, né, que o próprio Nietzsche confessou a importância que teve a leitura de Dostoiévski na elaboração do seu próprio pensamento. Então, de fato, está tudo aqui. Né? Assim como também, se você for pensar em termos, né, de utopias e distopias, enquanto até gênero literário que vai se projetar. O primeiro a escrever uma obra eminentemente distópica, né, foi um autor russo. Você tinha lembrado o nome dele, esqueci agora, que chama-se Nós, né? Que foi escrito no começo do século XX, né? Inclusive dentro do contexto mesmo da Revolução Leninista na bolchevique, na União Soviética. Né? Então, e que foi o cara que parece que influenciou Huxley na escritura do Admirável Mundo Novo, do Orwell, em 1900. Só que o Asimov coloca no sentido de ficção científica, né?
não tanto na questão distópica, né? Mas esse autor russo, que agora me lembro o nome, e os Huxley e o Orwell, vem dessa mesma vertente, né? E da vertente distópica. Mas vamos falar um pouquinho também do Smerdyakov. Quem? Ah, isso. Zamiatin. Exatamente. Foi publicado agora recentemente uma edição em português, a primeira que foi feita uma tradução diretamente do russo. Esse livro ficou proibido. Você tem? Eu tinha escrito em laranja. Isso. Que é direto do russo, né? Eu acho que tinha outras traduções antigamente, mas eram traduções do francês, do inglês e tal. Agora já tem essa diretamente do russo. E esse livro ficou proscrito durante muitos anos, né? Na União Soviética ele era proibido, né? Na Europa ele circulou de maneira assim, que não deram a devida atenção. Muito recentemente só, é que redescobriram o livro e falaram, caramba, o cara era de fato meio profético, né? Então, nada como tem o pessoal aqui, os universitários que nos ajudam, né? Então, falar do Smerdyakov, né, nos leva a um conjunto porque mais do que o Rakhtin, que é um personagem por si só muito interessante, mas o Smerdyakov é desses dois personagens, dessa dupla dinâmica, né? Digamos assim, os asseclas de Ivan, é o personagem mais complexo e mais bem desenvolvido, até porque ele vai desempenhar um papel central na trama, né? Então, assim, a gente tem já no livro 3, um capítulo, que é o capítulo 4, cujo título é Smerdyakov, né? Onde o narrador dá uma pausa na história para introduzir, né, o Smerdyakov, que ele já tinha mencionado, mas não tinha ainda caracterizado esse personagem. Então, aí que a gente vai entender um pouco quem é esse Smerdyakov. Filho da Smerdyakaya, né, dessa Irodina. De Smerdyakaya, essa aí, Smerdyakov, né? Filho da Smerdyakaya, que teria sido abusada, uma mulher, né, que alienada, né, uma mulher que apresentava uma série de características muito peculiares, né, uma mendiga, né, uma espécie de Yuridiv, né, que é um tipo muito peculiar na cultura russa, né, pelo menos no século XIX, né, você tinha, toda cidade tinha o seu Yuridiv, né, que era uma mistura de louco, mendigo e santo. Era uma pessoa, inclusive, que era considerada, né, na sua alienação, na sua estranheza, alguém que tinha dons místicos, espirituais, né? Uma espécie assim de xamã, né? Não institucionalizado, né? Mas um xamã Avan Alexas. Então, que a gente tem também em outras culturas, aqui no Brasil. No interior tem sim, todo interior tem um louco da cidade. Sim, o louco da cidade. E geralmente um louco que... Mas é um tipo de louco tomado por Deus. E a epilepsia se considerava uma doença sagrada, né? Uma doença sagrada. Era assim que era a chamada. O Dostoiévski sabia disso porque ele era. No momento em que você... Lembra daquele quem foi que fez uma tese Foi o... Estudou a epilepsia. Sim, foi um aluno meu. No momento que você recebe, na hora que você tem a aura, Franklin. na hora que você tem a aura, é o momento que você vê. Profeticamente você vê. E você falava que valia a pena, né, do pessoal para aquele tudo que ele entrava em comunhão com Deus. Então, mas aqui vai ter uma lenda do cara que anda 4 bilhões de quilômetros para 2 segundos de ver o paraíso.
Então, eu tinha que falar isso para ele. Ele era uma lenda. Essa questão que você está falando, né, Dora, ele desenvolve muito no Idiota, né? No Idiota, o personagem principal, o Príncipe Michigan, também é epilético, né? E ele faz uma série de considerações sobre, ele descreve, né, inclusive com detalhes, né, todo o processo que leva ao surto, que leva à crise epilética, que é terrível, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, né, dá à pessoa, né, principalmente uns segundos antes do ataque, né, um vislumbre, uma espécie de uma experiência epifânica que ele, mesmo sabendo das consequências nefastas que a doença traz, não trocaria por nada. Esse aluno Franklin fez um trabalho justamente baseado no Dostoiévski e em pacientes, né, que descreviam situações semelhantes. Vale a pena circular, né, professor? Essa forma de Sim. Acho que está tá no site do CEF, né, Yuri? Deve estar. Foi uma dos primeiros trabalhos que eu orientei. Eu entrei aqui em 2009, você já tinha lembrado. Isso. Diga, Gustavo. Sim, hoje a gente, né, sabe que é o pródromo, o pródromo, já viu. Uhum. Tem a Pictures, foi conhecido lá no hospital, pode ter alucinações. Sim. Não sei exatamente a descrição que isso faz, mas essa, alguns pacientes, eles realmente relatam experiência mística mesmo. Você se vê em lugares que nunca estava acontecendo essa sensação de já passou. As alucinações também, de fatiga, de se você soubesse, talvez ele não veja. Mas o que ele descreve não era alucinação nada, era um estado de expansão, de consciência como os hindus. Sim, não, é, e aquela sensação de união que é vários tipos, né? não consegue explicar, né? Sim. Tem palavras De êxtase, né? explicar. Ele descreve muito nesse sentido mesmo, nos capítulos que falam quando o príncipe Michigan, né, depois de ter a conversa com o Rogoge, né? Sim, agora, sim, usada, riso, os pacientes às vezes acham bom ver a crise, mas assim, a crise é altamente danosa. Claro. Mas por esse pródromo, Vale a pena. exato, assim, é prazeroso. Não, é? Supondo que o Saulo de Tarso tem uma estrada de Damasco, né? Existe uma teoria que parece que ele é Saulo na estrada de Damasco, né? Quando Paulo, né? Então. Tem uma teoria que diz que ele era epilético, tá? Um estudo epilético. Não sei se chegaram a alguma conclusão mais sólida. Sobre especulação. Né? Sobre a epilepsia de Dostoiévski, por exemplo, tem inúmeros estudos, inclusive debates entre neurologistas, assim por diante, de tentar chegar num diagnóstico de que tipo de epilepsia seria, se é do lóbulo. Se ele não fosse epilético, ele não teria escrito tudo isso. O Machado de Assis, eu não lembro aqui também, era, né? O Nietzsche também passa por isso, assim, não como médico, mas ele tinha uma enxergada. Sim. Pronto, o Nietzsche, o pai dele morreu de já não foi esse genético. Mas isso levou ele a se deslocar, encontrar um ambiente mais apropriado para ele ter menos dor, e é praticamente a base da teoria dele da genealogia da moral, que ele fala da fisiologia, né? Da criação, da repressão, daquela questão dos vetores, né? Você trata fisiologicamente bem para expandir, para criar. Foi a partir de uma pensamento. Pois é. E também a questão do amor parte, de afirmar a beleza, que acho que ele cria muito sucesso diante da dor, inclusive. Ele vai Acho que é importante a sociedade perder o preconceito com as doenças mentais, né? Independentemente de interessa ou aquela mentalidade, não tira dele o valor, tem potencial cognitivo, artístico. E a nossa sociedade está numa frente, né? Continua com isso.
desencaminhado psiquiatria, tudo. É importante a gente deve falar dos grandes, né? Que tiveram no caso do Dostoiévski, há explicitamente uma relação que ele estabelece entre doença e consciência. Em Crime e Castigo, por exemplo, há um personagem muito interessante, que é o Svidrigailov, que é um personagem ao estilo Fyodor Karamazov, um tipo muito indecente, né? Mas, geralmente, esses tipos indecentes têm uma clarividência muito grande em função da própria indecência. Ele sabe que ele é indecente. Né? Isso causa uma certa lucidez. Exatamente. No estado normal, a pessoa percebe. Então, há uma discussão entre Raskolnikov e Svidrigailov, né, na qual o Svidrigailov fala assim: nós dois somos muito parecidos. E o Raskolnikov fica fulo da vida, porque a última coisa que ele queria era se parecer com o Svidrigailov. O Svidrigailov é um tarado, né? E o Raskolnikov é um assassino. Né? E o assassino não quer se reconhecer no tarado. Né? Já o tarado fala: tudo bem se você ser assassino, eu sou tarado. Né? Então, estamos na mesma. Né? O interessante é que nessa conversa entre os dois, o Svidrigailov relata, não está claro efetivamente, porque assim, ele era casado com uma senhora de posses, e esse casamento claramente foi um casamento por interesse. Né? A própria esposa sabia disso, mas o Svidrigailov era um cara bonito, né? Era um cara muito interessante, muito estimulante, né? De maneira que ela resolveu casar com o cara mediante um contrato, no qual, né, ele estabelecia certos limites para o Svidrigailov e assim por diante. Bom, de qualquer forma, essa senhora morre de forma assim inopinada, suspeita, misteriosa, e todo mundo, obviamente, está desconfiando que, ao estilo russo, né? Você sabe que os russos manjam muito de veneno, né? Até hoje. Há uma longa tradição. Uma longa tradição de envenenamento e tal. Então já tem toda uma suspeita e tal. E o legal é que Dostoiévski consegue, ao longo do romance, deixar a gente, como leitor, em dúvida o tempo todo. Você não sabe se de fato essa mulher morreu assassinada ou se ela morreu de morte morrida, ou de morte matada. O que é interessante nesse diálogo é que o Svidrigailov começa a relatar para o Raskolnikov que essa esposa estava aparecendo para ele, o fantasma dela apareceu. E o Raskolnikov, olha só, matou a velha e a irmã. Chega para assim: você está ficando louco. Onde já se viu começar a ver fantasma? Você está doente. Eu falei assim: mas é exatamente por causa disso que eu estou vendo fantasma. Porque as pessoas sadias, elas não têm por que ver fantasma. Mas a gente tem consciência que a doença a gente precisa questionar, né? Não é? Tem consciência que está fantasma, cada doença. Então, ou qual é o conceito de doença que nós temos, né? Porque o argumento que ele utiliza é genial. Quando a gente está doente, nós estabelecemos uma conexão com a morte. A morte se torna presente. Portanto, a gente como que abre uma porta de comunicação com o mundo dos mortos. De maneira que uma pessoa doente é natural que veja fantasmas. Porque ele está aqui e, ao mesmo tempo, já não está mais. Uma pessoa saudável, ela nem pensa na morte. Portanto, as portas, como dizia o Huxley, né? The doors of perceptions, né? As portas da percepção estão fechadas para o outro mundo. Portanto, não tem por que ver fantasma. O doente, sim. E o Raskolnikov ficou olhando para o cara de: o que esse cara está falando? Né? Mas, ao mesmo tempo, de reconhecer, porque o Raskolnikov também está doente. Né? Até que um salvo. Eu acredito realmente. Quer dizer, isso pelo que acontece depois. A consequência de tudo que ele faz depois desse. Para mim, seria um fator agora, olhando para trás da história, talvez se eu tivesse atendido o salvo naquele dia,
como médica, eu iria dizer, não, talvez você tenha tido uma crise. Vou dar um remedinho, vai ficar tudo bem. Olha, Opa, oi, Leila. Jesus não existe. Exato. Meu filho já morreu. Para hoje, olhando para trás, entendendo o resto da vida dele, não teve uma crise, ele estruturou a vida dele do jeito, isso para mim mostra que aquilo não foi uma patologia, foi uma coisa social. É fácil falar, agora atrás. Agora é fácil. Mas na hora H, quantos desses talvez a gente não esteja analisando? Agora, veja só. Nós voltaremos a esse tema. Tem um trabalho muito interessante também que eu orientei, que foi o trabalho da Maria Silva, onde ela aplicou o laboratório de idades com pacientes psicóticos, lendo e discutindo Dostoiévski. É o sonho do homem ridículo. Sonho do homem ridículo. E o alienista do Machado E o alienista do Machado de Assis. E tem alguns relatos lá muito interessantes, no sentido de que pessoas que sofrem, pessoa como Dostoiévski sofria, qualquer pessoa que passa por epilepsia sofre, esquizofrenia sofre, não vamos tirar, não vamos romantizar, é um sofrimento. No entanto, né, nos relatos que a Maria Silva coletou, há uma coisa muito interessante no qual as pessoas assim, eu sofro. No entanto, essa minha doença, nenhum deles nega que está doente, essa minha doença me permite ter uma visão e uma experiência da realidade diferente das pessoas saudáveis. De maneira que, se eu me curo, eu deixo de ter essa experiência. E isso também é sofrimento. Você lembra do trabalho dela? Então, tem um dos, eu citei, né, eles falam desse grupo, um dos meninos lá, ele, por exemplo, ele está aqui e ele está vendo que ele está protegendo a gente de vários espíritos malignos. Ele sabe disso, mas ele não conta, porque ele sabe que a gente vai achar que ele é doido. Então, assim, Portanto, ele faz o trabalho dele, ele né? faz o trabalho dele. Mas ele está ali. O que é de uma generosidade absurda. Sofre as consequências. Sim, É, exatamente. E esse menino, ele é tão interessante, ele faz palestras, sabe? Ele participa de um grupo de pacientes esquizofrênicos, mas ele, para quando a gente conhece ele até conta para a gente, eu estou protegendo vocês aqui de uma galera. Mas assim, ele não fala, porque senão ele vai... Eu não sei se é o mesmo, mas não sei se é o mesmo ou é o outro que fala uma coisa que me chamou muita atenção. Sei lá, que é o seguinte, ele diz assim, que desde que ele começou a tomar um determinado medicamento, ele ouvia vozes. Ele ouve vozes. E desde que ele começou a tomar o medicamento, ele deixou de ouvir essas vozes. E por um lado ele fica muito aliviado, porque ouvir essas vozes é um tormento. Por outro lado, ao deixar de ouvir essas vozes, ele já não sentia-se mais ele mesmo. É o mesmo. É o mesmo? Aí ele conseguiu um médico que passa um remédio para ele, que ele fica no meio termo. Porque ele não consegue ficar sem essa fantasia. É muito bacana a história dele. analisar, É. o suicídio só de Não, o negócio, eu não estou dizendo que não seja. Então, é sério. Mas também esse equilíbrio fundamental, Não, e o interessante é assim, a consciência que ele tem. Né? E como Dostoiévski, por ter sido uma pessoa que vivenciou isso, a epilepsia e uma série de outros transtornos psíquicos e tal, que para ele ele não negava que eram transtornos, não negava a doença em si, e inclusive o sofrimento que isso trazia, mas, ao mesmo tempo, né, ele dizia assim que ele não seria ele se ele não tivesse vivenciado todos esses estados alterados. Quem quer falar?
Oi? Eles querem se manifestar. Perdão, Dante, perdão. Não, perdão, é que eu tenho que sair, estava só despedindo do pessoal aqui. Eu estava despedindo aqui para o online, na galera voyeur aqui. Aí apareceu para vocês também. Tá bom, Guilherme. O Guilherme é o enviado. Guilherme, pensei que agora você ia fazer uma grande revelação, Guilherme. Eu guardo revelações para presencial. Online eu fico inibido. Melhor. Deixa a gente um pouco com medinho, mas tudo bem. Porque qualquer coisa a gente põe aqui, a gente corta a comunicação e pronto. Mas aqui presencial já é mais complicado. Vai lá, Guilherme. Até mais. Até semana que vem, presencialmente. Beleza, ótimo, fantástico. Ele materializa-se aqui. Valeu, Guilherme. Legal, ótimo. Mas, enfim, tudo isso a gente está colocando, né, porque é interessante, porque o Smerdyakov é epilético. Também. Opa. Não é isso. O turbo. Pô, mas todo o negócio foi feito no golpe. Ele prevê uma epilepsia. Que ele anuncia para o Ivan. E ele terá, na noite em que o Ivan for para sair da cidade, ele... Pode dizer que é culpa dessa Não, então, veja só que interessante, porque, assim, esse personagem, é um personagem muito complexo. Muito complexo. Porque, assim, ele, por um lado, ele é desprezível. Dois jogos. Quantos anos? Não sei. 20 anos. 20 anos. Aqui só surpreendente. Ele tem mais ou menos a mesma idade do Ivan, ou do... Tem 26. Do Ivan, o Aleush é mais novo. Né? E é muito simbólico, né? O nascimento. Né? Quer dizer, ele é filho de uma Yehudit, né? Estuprada, supostamente, pelo Fyodor. Então, olha só que doido isso, né? Porque é o Facínora, né? Estuprando é o cara mais desprezível e deplorável, estuprando a pessoa mais inocente. Porque ele faz questão de contar a história da Smerdyakaya, né? Smerdyakaya, vocês lembram, né? Ela se vestia quase com uma pele, né? Todo o dinheiro e toda a comida que ofereciam para ela entregava para a igreja, ela não ficava com nada. Queriam dar algum lugar para ela dormir, ela dormia sempre ao relento. E era uma pessoa que, ao mesmo tempo, inspirava nojo, ela estava sempre suja, sempre maltrapilha, pedida, aí o nome Smerdyakaya, que Smerdyakaya vem em português, em espanhol, né? Em francês. Então, assim, olha só como ela é uma personagem complexa, né? Porque ela é uma fedida e, ao mesmo tempo, uma alma pura. Ela é a própria contradição. Né? E ela é a mãe dos Smerdyakov, que dá à luz secretamente num banheiro. Né? E é lá que nasce o Smerdyakov, que é adotado, porque ela morre no parto. Inclusive, o Grigori, quando está nervoso com o Smerdyakov, joga tudo na cara dele. Né? Esse mesmo Grigori, que também é uma pessoa boa, íntegra, da qual a gente já falou, mas que, diante das provocações, né, das interpelações do Smerdyakov, acaba dizendo coisas muito ofensivas para o próprio coitado do Smerdyakov. Né? Você nasceu do bolor do banheiro, e você estourou, rompeu o ventre da pobre coitada da Smerdyakov, né? Então, quer dizer, é interessante observar, né, as características nas quais esse personagem brota,
né, nessa história. Né? O significado simbólico desse personagem. Que, ao mesmo tempo, é epiléptico. E é interessante porque você pensa assim, né, o próprio Dostoiévski, como epiléptico que era, imaginaria que colocaria a epilepsia associado a personagens com caráter positivo, como é o caso do Príncipe Mishkin. No entanto, ele aqui põe a epilepsia com um personagem que é não só negativo, mas é o próprio assassino. Curioso isso. Muito curioso. Neste livro, Os Irmãos Karamazov, quem é o epiléptico é o Smerdyakov. O que associando a epilepsia a algo negativo e não positivo. Dá o que pensar isso aqui. E o Smerdyakov, ele, de novo, sobra sempre para o Grigori. O Grigori cuidou de todo mundo. Ele criou o Dmitri, o Ivan, o Alyosha, depois aí chegam os tutores e tal, tirando de dar uns tapas na cara dele, né? Lembra da generala lá, que vai lá e vai lá, pega as crianças do mulambento e tal, e dá 2 tapas na cara dele, e pega as crianças e leva embora. Né? Mas se não fosse o Grigori, né, essas crianças teriam morrido à língua. Porque pelo Fyodor, né, esse pai, que não é pai. Né? O pai que simplesmente vai botando criança no mundo, né, e tá nem aí. É muito simbólico isso também. Na medida que a gente vai contando a história, né, a gente vai percebendo a carga simbólica que tem em cada um desses personagens. A trajetória de Smerdyakov é muito interessante, né, porque ele vai demonstrar desde pequeno também, assim como os outros filhos, cada um à sua maneira, né, uma grande acuidade intelectual. O Grigori quer criar o menino, né, dentro de uma mentalidade tradicional camponesa, né, na moral, né? Então, manda o menino ler a Bíblia, só que o menino lê a Bíblia e está lendo outras coisas também. Lembra da biblioteca do Fyodor? Que pede para ler os livros, depois ele fala que é muito chato, é muito não sei o quê. Não, e ele fala, por que é que o Fyodor tem aquele estilo? Sim. E aí tem aquela cena genial em que o Grigori está lendo o Gênesis e fala que no primeiro dia Deus criou a luz e só no segundo dia criou o sol e a lua. E ele, pela lógica, Pior ainda, no quarto. no quarto dia criou o sol e a lua. Como é que pode? Como é que tinha luz se não tinha nem sol nem lua? Aí o Grigori espanca ele. Bravo. Digamos que é uma educação assim mais tradicional. Né? Cala a boca, menino, para de falar besteira. Né? E esse menino vai crescendo, e, portanto, também isso é muito simbólico, né? Porque isso mostra muito a questão, que é uma coisa que Dostoiévski era muito interessado, que era o choque geracional. A partir do século XIX, ou fundamentalmente a partir de Pedro o Grande, né? As ideias ocidentais, iluministas, francesas, começam a entrar na Rússia e se confrontar com as ideias tradicionais cristãs ortodoxas. E o Smerdyakov, ele representa justamente essa nova geração que está confrontando, né, a mentalidade tradicionalista, ortodoxa, a partir desses conteúdos racionalistas, científicos, filosóficos, e assim por diante. Né? Como ele é um filho de um camponês, ele sofre as consequências de um camponês tradicional. Só que ele vai estudar em Moscou. E parece que durante o tempo que ele ficou em Moscou, ele andou conversando com o Ivan. Ivan, meio que de maneira assim, informal, desempenha um papel meio de tutoria com o Smerdyakov. Indica os livros, ele vai também se familiarizando com todo o ambiente político, ideológico, filosófico, que era muito mais desenvolvido
uma cidade grande como Moscou. Né? Quando ele volta para a cidade dele, para a cidade dos Karamazov, para a casa do Karamazov, formado em culinária, especialista em sopas, né? Bacharelado em sopa. E é muito curioso isso, porque o cara cozinha muito bem. Ele é o Smerdyakov, que é um grande cozinheiro. Olha só como o Dostoiévski adora os paradoxismos. Então, quer dizer, ele é um cara de merda, mas que, ao mesmo tempo, é um grande cozinheiro. É muito... Ou seja, ele não faz só ele. Não. Aliás, ninguém, né, Nadia? A merda que é ninguém. Mas ele é zero empatia, né? Zero empatia. Assim, pensando no sobrenome, o Ivan seria a sofisticação dos dois, esse termo de relacionamento, ele é quase assustador, né? Sim. Ele é zero empatia, ele não tem. A única coisa que ele demonstra é uma certa fixação ou obsessão pelo Ivan. Pelo Ivan. Exatamente. Mas o resto não é ninguém. Eu recordei aqui um negócio, um diálogo entre os dois. Não vou te dar palavra. Eles estavam conversando os dois, não sei se na primeira ou na segunda encontro, né? E diz, o Ivan fala, você está brincando? Né? Por que eu haveria de brincar? Quando é no Senhor que nutro toda a minha esperança. Unicamente no Senhor, como no Senhor Deus. É forte. É uma idolatria. É mais do que Não é uma fixação. Uma idolatria. Ele é consciente, porque ele sabe toda a teoria doutrinária, né, que introduziu o Grigori, e ao mesmo tempo ele tem uma crítica brutal a essa teoria dogmática, né? Mas ela transfere. Ou seja, no fundo volta àquela discussão do Deus-homem e homem-Deus, né? Ele está tirando, o Smerdyakov está tirando Deus do lugar e colocando Ivan. Você é a minha esperança, né? Depois vai provocar a crise do Smerdyakov. Na hora que o Ivan fala, pô, onde você tirou isso? Diga, você queria falar? Porque eu achei que parece psicopata, né? E tem algumas características boas, né? Meio sedutoras, né? O psicopata. Tem esse capítulo, Smerdyakov e seu violão. É um capítulo primoroso. Vocês estão lembrados? Não sei se vocês chegaram a ler. Mas o Smerdyakov está tocando violão e cantando e recitando poemas para uma senhorita. A mãe e a filha. É fantástico, cara. É bom. É isso aí, é bom, cara, é bom. Com o Rafael, que eu tive uma experiência de experimento um pouquinho de política, e aí aquilo foi me abalando, que eu só pensava assim, né, porque é também é uma desmorfia assim, da moral. Você está dizendo coisas para uma pessoa que é mediatoriana e ela está dizendo, é isso mesmo. Você está dizendo isso, você diz, não, eu não estou dizendo isso. Ah, muito bem, que ótimo. E você fica meio Aliás, assustado. é muito bom conversar com uma pessoa inteligente. Isso. Essa é a frase dos Smerdyakov. Eu não sou psicopata, mas eu acho que político. Também, mas eles estão ali, ó. Como é que é? Eles estão ali, ó, políticos. Eu acho que os psicopatas Bom, num grupo de 25, tem 10, pelo menos. São um estudo feito nos Estados Unidos. É que, claro, né? Aqui no Brasil, 90%. Quando a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque é inevitável que a gente desenvolva recursos de classificação etiológica, né? De diagnóstico, assim por diante, até para a gente poder também tratar isso por diante. Mas
é um pouco o dilema do Machado de Assis no Alienista, né? Ele Coloca a população inteira. no final das contas, é óbvio que todos nós, né, temos características psicopáticas, mais ou menos pronunciadas em algum momento, em certas circunstâncias, assim por diante. Esse personagem, o Prendjakov, né, ele está naquilo que a gente chamaria do limítrofe. Porque a gente vai fazer, se a gente for fazer um diagnóstico do personagem, a gente vai perceber isso que você colocou agora, né? A dificuldade que ele tem de se relacionar com o outro. E essa idolatria que ele acaba desenvolvendo por Ivan. Quer dizer, ele, como o Rafa acabou de ler, né? Ele se coloca como sendo um servo. Né? Ele vê no Ivan um Deus. Né? E é por isso, inclusive, que ele acha que o Ivan nem precisa dizer. Uma coisa meio assim, um simples fato do Ivan insinuar que, na verdade, o Ivan conscientemente não está insinuando, depois ele reconhece que inconscientemente sim, ele estava. Olha só como esse Smerdyakov, inclusive, é inteligente. Ele consegue captar a intenção inconsciente do Ivan e falar: captei, amado mestre. Não tem, né? Captei, amado mestre. Que nem teus amigos lá do... Eles já captaram tudo que você estava pensando. A persuasão é um elemento que existe muita associação de inteligência. Você imagina a situação que o outro está imaginando. Para lidar e agir com isso de acordo com o que o outro espera. É exatamente isso. Que mais inteligente. E eu agora. A grande questão, né, Gustavo, que a gente percebe é o seguinte: qual é a grande diferença entre o Ivan e o Smerdyakov? Claro, o Ivan tem um repertório, né, uma intelectualidade mais desenvolvida do que o Smerdyakov. O universo do repertório do Smerdyakov é muito mais limitado. Né? E além disso tudo, da questão do talento, né? Quer dizer, a questão social, que quer queira, quer não, o Ivan é um aristocrata. O Smerdyakov é um pária. Né? Portanto, isso já é um fator determinante. Né? Mas, além disso, né, tem uma questão do seguinte, quer dizer, por outro lado, o Smerdyakov é surpreendente porque Smerdyakov não tem crise. Ivan, nós já vimos na aula passada, é um cara em crise. Ivan tem dilemas. Isso a gente já via que o próprio Starets Zosima já tinha apontado. Você é um grande cara. A questão que você tem no teu coração, ou seja, essa cisão, esse conflito entre mente e coração, é uma coisa grandiosa. Que ou você resolve pelo bem, ou então isso acaba te devorando. E aí o Stalin fala: eu vou pedir a Deus que isso seja resolvido da melhor forma possível. Mas isso vai depender fundamentalmente do Ivan. Smerdyakov não tem crise. Pelo menos no primeiro momento. Acho que a crise vai se desencadear mais para frente. Aí mostra como, na verdade, o Dostoiévski é sutil e complexo na caracterização do humano. Quer dizer, ele tem muitos sinais de psicopatia, mas, no fundo, ele tem uma humanidade preservada. Porque no livro segundo, quando depois do assassinato cometido, aquela coisa toda, e o Ivan fica com aquela angústia: quem matou meu pai? E alguma coisa dentro dele fala assim: você matou. Ele entrevista o Smerdyakov 3 vezes. Chega uma hora que você fala: meu Deus, para de vir falar com esse cara. Já deu, né? São 3 capítulos. Por que entrevistar o Smerdyakov 3 vezes? Na primeira vez, só para ele tomar, ou seja, para confirmar aquilo que ele achava que sabia, que ele não tinha nada a ver com aquilo. Só que ele sai dessa primeira entrevista mais cismado do que entrou. Na segunda vez, né, ele já está psiquicamente desestruturado. Né? E aí a ambiguidade fica ainda maior. Na terceira vez,
os meus de Jacó falam assim, eu não sei de matar. Eu? Mas eu estava em Moscou. Não, quem matou fui eu. Mas eu fui um mero instrumento seu. E aí, nesse momento, o Ivan tem vontade de trucidar o Smerdyakov. E o Smerdyakov fala assim... Não Só podia... cumprir ordens. Mas que ordem? Eu não dei ordem nenhuma. Como não? Como não? Não precisa. Não Pessoas precisa. inteligentes, Para pessoas inteligentes, nem a palavra basta. É genial isso. E aí a crise do Smerdyakov só se manifesta lá no finalzinho, e que culmina com o suicídio dele. Sim? Então, Não, sei. eu acho que ele chega à conclusão de que tudo que ele acreditou que era no Ivan estava furado. Não me parece. Assim. Eu acho que ele dá um passo, porque ele, de fato, ele é um cara que não tem dúvida de fé. Ele tem certeza absoluta no Ivan, que é certeza absoluta no novo mundo. O Ivan, o Dante falou, o Ivan já foi e já voltou. Que é assim, cara, esse negócio de que a lei vai nos salvar não funciona. Esse negócio de que você vai colocar um sistema que vai fazer com que todo mundo chegue na felicidade, não funciona. O Smyrna acredita. É só acabar com a velha moral, que é o Gregório, o filho, e instaurar um homem novo, que é o Ivan. O Ivan é um teórico, ele não sabe fazer da prática. O Smyrna tem que matar o pai, então mata, ué. Se não matar, mata. E aí, pronto, aí começa tudo de novo. Aí tem um momento em que na terceira que fala, nós estamos aqui olho no olho, para de representar a comédia. A crise que o Ivan tem, o Smyrna compreende como comédia. Você está fazendo teatro. Não é possível que você... Como é que você vai ter uma crise que agora está tudo para... Isso aí faz com que ele entre... Exatamente. A fé que ele tem no homem-deus fica abalada. Essa relação dele tem que palavra de Deus, não parece, talvez é. Tem que ler as linhas, torce. Entre linhas, Realmente colocou. A única diferença é que Deus não aparece para te entrevistar e dizer, mas não foi isso que eu quis dizer, meu filho. Nem depois, nem antes e nem depois. Você não vê? Acho que tem uma questão aqui muito, muito interessante, porque, na verdade, né, quer dizer, esse personagem do Ivan, ele já vem sendo gestado pelo Dostoiévski em obras anteriores, e de maneira particular, estou me pensando aqui no Raskolnikov. Né? Para quem leu Crime e Castigo, né, vai lembrar que no cerne mesmo da discussão e da motivação do crime pelo Raskolnikov, tem toda aquela discussão sobre a pessoa extraordinária, de que a humanidade está dividida em dois tipos de pessoas: as pessoas extraordinárias e as pessoas ordinárias, que, na verdade, é digamos assim, o prenúncio dessa ideia do homem-deus e do homem-escravo. Talvez nesse momento o Dostoiévski ainda não tinha chegado nessa formulação que ele chegou aqui nos Irmãos Karamazov. Mas para o Raskolnikov está claro o seguinte, de que a nova humanidade será inaugurada por estes homens extraordinários. São poucos, mas são aqueles que vão definir os rumos da nova humanidade. E esse é o ato justificatório para o crime. Que para o Raskolnikov não houve crime. Porque para uma pessoa extraordinária, tudo é permitido. Ele vai além da lei. Para Raskolnikov, a citação é assim: um homem extraordinário é extraordinário porque é capaz de ir além da lei. Além do bem e do mal. Que tem vezes que a lei não dá conta. Opa, é verdade. É verdade, não dá conta. Então, aqui... Agora, esse cara que foi além, no caso do Raskolnikov, a crise do Raskolnikov, né,
é o fato de que ele imaginou que ele fosse essa pessoa extraordinária. Ele toma para si esse problema e executa o problema. Só que depois ele não consegue bancar. O que é muito semelhante ao Big Bang também. Mas aqui o elemento que é específico daqui dos Karamazov, e que estabelece, porque naquele momento o Raskolnikov faz tudo sozinho, né? Raskolnikov não tem interlocutor, Raskolnikov não tem asseclas, nem discípulos, Ivan sim. E aí a decepção é por parte do discípulo. Por quê? Se na hora H, esse cara, que era o homem extraordinário, começa a ratear, começa a se sentir culpado, começa a perder o equilíbrio e a serenidade ao perceber, né, que o que ele desejou foi executado, mas, no final das contas, ele fica apavorado com isso, mostra que esse ídolo é oco. Ou seja, que esse ídolo não é um Deus, é um ser humano. Essa decepção dos Smerdyakov é terrível. Tanto é que, a Clara está comentando agora com o Rafa, uma coisa que só me chamou a atenção agora quando eu estava relendo, justamente para preparar essa aula. No primeiro encontro entre os dois, Ivan e Smerdyakov, em cima da mesa tinha uma gramática concisa. No terceiro encontro, tinha um livro que era Santo Isaac, o Eremita. Muito simplesmente excitado. O Ivan olha para está lendo agora Os Padres do Deserto, dando a entender que os interesses do Smerdyakov mudaram. E um cara que era absolutamente antirreligioso, no terceiro encontro, está lendo um livro de um místico, um padre do deserto, do século VI. Vamos lá pesquisar, né? Quem era esse Santo Isaac, o Eremita, e é um desses exicastas, né? Esses monges do deserto que se refugiavam e tal, e viviam uma vida eremítica para se encontrar com Deus, misticamente, tal, tal. Mas sabe o que eu estava pensando aqui? Que eu até escrevi aqui, o homem humanizado, ele se aproxima do divino. Sim, isso seria do ponto de vista de um homem humanizado que tem fé. Não, mas eu acho assim, independente de ter fé, se o homem humanizado está perto dessa coisa que a gente imagina como Deus transcendente e tal. Aqui, né, eu estava comentando agora com o Rafa também, acho que explicitamente, né, nos Irmãos Karamazov, né, Dostoiévski coloca a tese, que é a tese do Ivan, que é, se Deus não existe, tudo é possível. Mas, em última análise, ele também... né? Tudo é permitido. Tudo é permitido. Mas, em última análise, você pode também fazer uma leitura inversa, se Deus não existe, então tudo se torna impossível. Porque qual é a tese do Ivan? Que é a mesma tese do Raskolnikov. Você mata Deus, você passa por cima de qualquer tipo de moral, e você passa a agir de acordo com aquilo que seria a lei instintiva do ser humano. Que lei é essa? A lei do egoísmo. Não é amar ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo está furado. Inclusive, é essa lei que impede os seres humanos de viver a sua humanidade em sua plenitude. Porque ela é restritiva. Porque ela, de certa forma, inibe o desenvolvimento pleno da personalidade. Elimina essa lei e fala assim: ama-te a ti mesmo e ferre-se os outros. No primeiro momento vai ser uma confusão. No segundo momento, seremos felizes. Porque passaremos a agir de forma real e autêntica, sem nos enganarmos. Não permite? Claro, por favor. Hago
eso, por ejemplo, es una analogía con, a mí, yo estoy leyendo al mismo tiempo tu libro, y creo que esa historia que pones de la gente tiene la necesidad de salir y luego de volver, es la historia no solo individual, sino de la humanidad. Salir de este padre, de esas reglas, de esas restricciones, para ir tú solo, y pensar en ti y tener esa autonomía que crees tener. Pero finalmente eso es en la juventud, ¿no? Sales, vives, plenitud, locura, creer en ti mismo, la modernidad del mundo, ¿no? Claro. De la humanidad. Pero tarde o temprano quieres volver al padre, ¿no? A esos reglamentos que finalmente es lo que le da sentido a la vida. Y generalmente ocurre cuando la gente ya es mayor. Por ejemplo, yo lo veo en mi madre, en mis tías, en mis abuelos, que cuando vuelven y están sobre la religión, y uno no lo puede entender, ¿no? Yo digo, pero ¿eso para qué? O sea, ya no tienes ni trabajo, tienes para vivir, vive la vida feliz, pero no es igual, ¿no? Su perspectiva, y eso ya es esa vuelta a lo que es, pues, que ellos sienten que les da sentido. A mim me parece isso. Perfeito. É uma experiência que os gregos chamavam de metanoia. De metanoia, né? É no sentido de você estar andando numa direção e acontece alguma coisa. E o legal dos personagens do Dostoiévski é que eles vão no limite. Porque a gente, né, quando a gente sai, né, e vai buscar se realizar no sentido, a gente nem sempre vai até o limite dessa história. A gente se restringe um pouco, a gente... Fica na noia. Hã? Fica só na noia. Ferramenta, né? Mas justamente aqueles que vão na noia até o limite, encontram talvez até mais rápido essa metanoia, que está muito associado com o que você falou da crise da meia-idade, né? Que é uma constante na literatura. Nel bel mezzo della strada de nostra vita, mi trovai una selva oscura. Quando você vai e se projeta, né, para além do bem e do mal, né, na busca de se autoafirmar, chega uma hora que você se encontra numa selva escura. Como muchos escritores, ¿no? Yo no creo que Nietzsche a lo mejor al final de sus días se volvió religioso, como Baudelaire, que era antirreligioso y escribía, bueno, que le reclamaba a Dios hasta por todo, ¿no? Totalmente sensual también Baudelaire. Y al final de sus días era ultra religioso. El problema es cuando has matado. El problema es cuando está muerto, no tienes a quién volver. Que lo vuelven a buscar, ¿no? Al final, aunque lo matan, lo vuelven a buscar. Posso ler uma parte do diálogo? Me deixa ler, porque... Claro, fica à vontade. Quando eu voltei a ler... Você é livre, homem. Graças a Deus. Quem me conhece sabe que eu acho que tudo é um teatro. Então, vou ler onde que está, porque quando eu li aqui, falei, puta, foi daqui, né? Então, inclusive, tem um texto de, assim, a comédia humana. Um capítulo que eu escrevi, que é do... Balzac. Não, é a comédia do Balzac, mas está na elegância do ouriço. Onde a garota, falando dos pais, tudo uma comédia. É verdade. Tudo mentira. Ela percebe, com 13 anos, que está vivendo com uma família que é tudo uma comédia. O pai é político. O pai é político. Então, olha só, aqui é o diálogo de amigos entre o diabo e o Ivan. Eu falei em 1830. Logo você vê que você é jovem. O diabo falando para o Ivan. Meu amigo, não se trata apenas de inteligência. Tenha por natureza, diabo, tá? Tenha por natureza um coração bondoso e alegre. Esse diabo é demais. Porque eu também escrevi diversos vodevils. Parece que você me toma insistentemente por um Kristakov bizarro. Kristakov, sei lá quem que é esse cara. E não obstante, meu destino é bem mais sério. Por uma missão primordial que nunca consegui entender, fui destinado a negar ao próprio que sou sinceramente bom e totalmente incapaz de negar. Sem crítica, só haveria Osana. Mas para viver, só Osana não basta. É preciso que esse Osana passe pelo crisol da dúvida,
E assim sucessivamente. Tudo. Se tudo no mundo fosse sensato, nada aconteceria. Sem ti, não haveria quaisquer acontecimentos, e é preciso que haja acontecimento. E então, trabalho a contragosto, para que haja acontecimento, e crio o insensato cumpridor. Os homens, a despeito de toda a sua indiscutível inteligência, tomam toda essa comédia por alguma coisa séria. É nisto que reside a sua tragédia. E então sofrem, é claro, mas em compensação, vivem apesar de tudo, vivem na realidade, não na fantasia. Porque o sofrimento é que é vida. Conselhos do diabo. Querido amigo Ivan. Então, senhora, assim, fala. Então, Quando o Starets manda o Alyosha, recomenda que o Alyosha vá e comece a jornada dele, ele repete as mesmas lições na boca de vários. Ele diz, vai, Alyosha, é na sua infelicidade, é na desgraça, vai, estou dizendo para a cabeça da Beth, que você vai encontrar, aí é que vai estar tomando Não, são, várias são, teses. são os paradoxos É a mesma do Dostoiévski, só que assim, é a realidade. Humano, né? sim, o Dmitry Kovalioshi. Global também, no norte, para estreitar o caminho, tomar uma direção. Isso. Parece que assim, a religião tem um certo papel nisso, né? Quando coloca assim, o símbolo, mas ao mesmo tempo tem um trecho do site de uma pessoa que ele escreve quando ele vai, né, o personagem no bar, tem uma briga fora do bar, assim, ele está lá na mesa, ele começa a observar como as pessoas reagem à briga. Todo mundo extasiado, feliz de ver aquela briga, e ele, assim, triste, decepcionado, porque aquilo para ele era só um amigo. E ele fala que ele até cita geograficamente, já tinha viajado, ido além de Lisboa, visto as coisas. Ele fala assim, que graça tem para o matador de leão depois que ele mata o terceiro leão. Então, assim, ele sentia que as pessoas lá, apesar de ser uma situação banal, tipo uma briga, estavam felizes, mas porque elas não tinham ido além e conhecido as coisas que aconteceram. Mas ele estava sofrendo, o personagem. Então, tem muito disso, né? Essa vastidão gera sofrimento, essa crise da meia-idade, e aí, se você tem o norte, parece que ele ria. Claro. Tem um caminho por onde ir, né? Porque senão é uma selva escura, como dizia o Dante Alighieri. É uma doideira, bicho. E uma doideira dessa vida que é, né? A vida, se não tivesse oração, né? Não tendo Deus, a vida só fica sendo essa doideira doida que é. Eu prefiro ser enganado. Mas, ao mesmo E achar tempo, que você Deus vai é chegar. Você falou assim, tem esse norte, esse estado estreito, você vai chegando em limites. A Sim. base do sofrimento, eu acho que faz isso. Sim, sim. Tá, mas me parece assim, estou dando agora a minha leitura de tudo isso. Pegando o Rio Óbvio, né? Que tem norte, tem, mas a gente não vê. Né? Então, na verdade, você tem que fazer o caminho. Porque quando a gente fala tem norte, dá a impressão que é a autopista da Dutra, né? Então, se tem norte, já está feita. Né? E, aliás, isso é um perigo, né? Exato, Isso é um perigo, porque a hora que... Ah, não, tá aqui o mapa, ó. Tá aqui o... Que tem norte, tem. Né? Mas, quer dizer, você pode ir por muitos caminhos para chegar nesse norte. Né? Você não precisa ir. Então, eu acho que isso é a maravilha da vida. Né? Quer dizer, que é assim, o norte tem. Você vai de muitas formas. No meio disso, você sempre apanha. Que é o que está falando o diabo. Assim. Você, não tem ordem. Eu que estou inventando a ordem. E a tragédia dos homens de você acreditar em tudo isso. Tudo
tudo cor-de-rosa, tudo ordenado, tudo organizado, tudo bonitinho. Tudo em autopista. Tudo em autopista. Não é. Tem sofrimento. Você vai pegar um lugar, Tem desvio. acha que é um atalho e era mentira. Era um esquema lá. Quando a direção ela é imposta, de certa forma, alivia o sofrimento do ser humano, ele também causa uma certa ordem na sociedade. Sim. Sabe? Tem essa diferença, né? O imposto é de fora, né? Tem esse norte, né? Mas tem que vir de dentro. Uhum. Sim. Mas, se quiser algo de fora, tem. Traz o apaziguamento. O Nietzsche falava, né, da moral do rebanho, né? Sim. Se você seguir, depois o Gasset falava tem que se rebelar contra a massa para criar o seu próprio caminho, né? As coisas convergem nisso, né? Então, e as pessoas bem intencionadas, né, muito preocupadas com a humanidade, assim por diante, falam assim, não, eu vou determinar um caminho, né, que vai trazer a paz, a harmonia para todo mundo. E quem não quiser, tá fora. Eu sei o que é melhor para você. Exatamente. Contribuir para a sociedade. Exatamente. Agora são os big techs. Nós estamos numa época Você vai desde a política extremamente perturbadora, porque assim, tem uns carinhas por aí que sabem o que é bom para a humanidade, não só para mim, mas para toda a humanidade. Fala, caraca, o cara é bom mesmo, né? Não, porque eu tenho aqui 200 milhões de dados. Os homens extraordinários. Exatamente. E agora você tem que ir por esse, sei lá, tem que fazer assim, e se não fizer assim, você está estragando a humanidade. Falando, cara, não. E aí que é interessante você ver a angústia do Smerdyakov. O Smerdyakov, de certa forma, ele é o cara que entrou no rebanho por vontade própria. Interessante isso, né? Porque ao entrar nesse rebanho, ele está rompendo com outro rebanho, que é o rebanho da ortodoxia. Ele olha para o Grigor e fala, você não passa de uma ovelha. Ele fala isso para ele. Você não passa de uma ovelha. Eu não. Eu sou um homem que escolho o meu destino. Só que a escolha do destino dele é seguir o Ivan. Ele posta todas as fichas do Ivan. E mais, ele não é que ele está seguindo o Ivan, ele se tornou um instrumento do Ivan. Digamos assim, dentro da seita ivanesca, ele é o Messias. Ele é aquele que vai fazer a coisa acontecer. E quando ele... Temos convenhamos, esse cara tem peito, porque é o cara que mata. É ele que... Depois ele conta, né, pro Ivan. Eu esperava que o Dmitry matasse, mas nem para isso esse cara serve. Então você fingiu o ataque epiléptico? E eu não te disse que ia fingir? Eu desci degrau por degrau, tranquilamente. E eu cheguei lá no porão e deitei calmamente. E, o cara é de uma frieza. E de uma fé, né? De uma fé extraordinária. É um Marte. Você está contado. Vai para mais perto, porque se Moscou é longe, Sim. e eu vou ter um ataque contra Isso. esse cara. Não vai ter ninguém. De duas uma. Ou ele estava arquitetando, ou ele era profeta. Só que ele não explicitou, né? Porque não precisa, porque o Ivan é inteligente. Né? Eu estou fazendo o que ele quer. É tão bom conversar com ele. Que foi o diálogo que eles têm que assim, puxa, mas eu te expliquei, eu te falei. Você queria ir para Moscou e depois foi para Trebaskaya, que é mais perto. Se você fez isso, é porque você me entendeu. E aí, olha assim, o negócio. Ele pega, tem um pacote de dinheiro, porque já o Ivan está desesperado, ele pega o pacote de dinheiro e fala, está aqui. Pode contar. Os 3.000 rublos. Aí o Ivan, isso é a prova, que o Ivan fala, então você matou mesmo. Mas você matou ajudando o Dmitry ou sozinho? Eu falei, não, eu matei com você. Aí, quando ele fala isso, o Ivan começa a suar frio e a tremer.
E eu acho que aqui está a crise de 2000 da Copa. Antes, você era todo usado. Tudo é permitido, você dizia. E agora você está aí tudo assustado. Pô, você montou aqui uma teoria espetacular, que vai ser assim, assim, assim. Eu executei, e agora você fala que, pô, não era nada disso. Pô, porque aí a questão é assim, tá, você monta a lei, você faz a lei, e depois, quando a lei não interessa, a gente ajeita a lei de outra forma, você corrompe não sei quem, você cria outra lei. Aí você fala, pô, mas e a outra? Não, agora a outra não interessa. Não, cara, assim não dá, isso daí não é democrático. Não, que bobagem. Você vai simplesmente criando lei, pagando para quem você tem que pagar, e pronto. Qual é a... Desde que os nossos objetivos sejam atingidos, importam os meios. Porque tudo é permitido. Aí o Ivan entra na crise e a esquerda compra junto. Se o ídolo ruim, os que seguem os ídolos ficam totalmente desorientados. Quando ele mata o próprio Deus dele, que é o que você ele tira. Exatamente. Já não tem. Bom, o que me espera, né? De fato, rompeu com a velha moral e o novo homem está aqui tremendo, assustado, dizendo: bom, deixa disso, larga disso. Pô, É uma decepção tremenda. Diga, Leda. Pensando, quando a gente tem necessidade, aquilo que a gente influencia no mundo. Porque ele se tornou um ídolo. Exatamente. Né? E aí ele vai repetindo, ele vai fazendo as ações para que no fundo ele agradasse o ídolo. Exatamente. Imitando ele. Com isso, a gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas começam a seguir as pessoas e elas vão repetindo, né, o comportamento das pessoas sem nenhum filtro. Né? Somente eu que tenho 2 adolescentes, e aí é sempre esse diálogo. Né? Eu tenho 2 filhos já que são adultos, né, de 31 e 28. E aí eles falam, os adolescentes, esses daí eram ruins. Eles falam assim, mãe, você errou de ter engravidado nessa era de 2000, nós cristãos. Eles ficam fazendo essa brincadeira. Não, é o 2000, não, mãe. Então, assim, às vezes eles... Eu não sou uma pessoa de redes sociais, mas os mais velhos são, né? Então, eles me ligam e falam assim, mãe, manda minha irmã tirar isso agora. Aí eu, mas o que você conseguiu? Manda meu irmão tirar isso. Eu falo, mas o que aconteceu? Não, minha irmã está falando com tal pessoa. Aí vai lá em casa e conversa. Então, assim, a gente não tem noção do quanto a gente influencia o outro. E da nossa responsabilidade com isso. Né? Porque eles são jovens. Mas né? Todo mundo quer ser influencer, né? Eu preciso ser, porque ele era um influencer. O Ivan é um influencer, só que quando você dá conta, até onde pode ir a influência dele, ele fala, meu Deus. Mas é isso que acontece com eles também, né? Quando eles dão conta que tem muita gente seguindo, que tem muita gente acontecendo, eles também, de uma certa forma, ficam... É aquela pessoa que está ali e ela passa como se fosse é o bem, né? O bem, mas é uma questão egocêntrica. Falando desses influencers, né, que se colocam nessa posição, influencia pessoas que estão adoecendo. Como é o caso dos mediacom, buscando aquilo que o guru está falando. Então, Gustavo, agora eu estou colocando o meu drama pessoal, que é assim. Eu sou professor. Né? Não tem como eu não falar. Certo? Eu não sei onde a minha palavra vai. Já me aconteceu, sim, garotos e garotas, não um, chegar e falar muito obrigado.
eu ia me suicidar esse fim de semana. O senhor falou isso na aula, e eu pensei tudo de novo. Tá? Aí várias vezes que aconteceu, eu fiquei tremendo. E tudo bem. Agora, eu não sei quem foi que se matou. Porque o radicalismo pra caramba. E da mesma forma que eu dou esperança, eu atiro. E eu não sei, né? Então eu fico apavorado, porque assim, tá, mas aí o que eu faço? Eu sou, também eu não vou fazer a comédia que o diabo aqui está falando. Né? Falar, ó, tá tudo bem, gente, tá tudo ótimo. Vai dar tudo certo. Nós somos Brasil. É uma parte, né? Atravessar o deserto é a única bússola que eu tenho, é meu coração. Tá no seu livro. Né? É realmente inspirador, tá? Então, e claro, se alguém quiser uma pistinha, vou querer pegar a pista, então sender uma trilha nada mais é do que o caminho que já fizeram. Se muitos já passaram por aqui e o chão ficou marcado, por que eu vou pela selva escura e não pelo caminho já criado? É muito mais seguro. Vai ter sinalização, certo? Está atravessando a selva, né? Então, assim, como que fica essa história? Realmente, eu quero ter alguém que me ajude, então, pelo menos, como que eu olho essa bússola? Como que é? Quer dizer, tudo bem, não quero uma imposição de fora, porque a minha vida, a minha jornada é de cada um. É a minha história, a minha trajetória que eu vou. Mas também, será que aquele padre do deserto, enfim, é essa imagem, esse estádio, é isso que eles estão fazendo, é isso que eles estão em busca, né, dessa bússola interior, entrar em contato com ela? Ele pode não me dizer por onde eu vou. Ó, vai por aqui que vai dar certo. Acho que talvez se ele fizer isso, ele está sendo um influencer, um falso guru. Mas se ele me dá orientações de como ouvir a minha bússola, isso é bom. Isso eu quero. Isso é muito interessante o que você está falando. Que é no fim um mestre, alguém que já tem mestre, o próprio artista, é isso que o Dostoiévski está fazendo também. Ele está me dando aqui bússola, uma Sim. forma de como ouvir a minha bússola. Quem tira Dante da selva escura é Virgílio. Agora, isso que você está falando é interessante, porque qual é a diferença entre um influencer e um mestre? Um verdadeiro mestre. Né? Porque os dois personagens estão no livro. Não vamos dizer que o Ivan seja um cara deliberadamente mal intencionado. Não é. Só que ele não tem ideia da dimensão da brincadeira que ele está fazendo. O outro, que é o contraponto dele, é o Stario de Sósia. E depois tem todo um capítulo, quer dizer, para ele chegar a ser Stario, ele teve que bater muita cabeça. Ele teve que dar muito bom em ponta de faca, né? E no final das contas, ele encontrou um caminho. E é interessante porque ele encontra o caminho e o Alyosha que gruda nele. Porque é isso. A gente quer ter alguém em quem a gente possa confiar, se inspirar. Ele permite que o Alyosha vá junto, mas ele fala assim, agora, Alyosha, segue o teu caminho. Nossa relação aqui acabou. Agora é contigo. Eu te inicio, mas o resto do caminho é contigo. O Ivan, ele sabe que ele está, de certa forma, ele gosta de dar uma de gostosão para cima do Smerdjakov, porque o Smerdjakov paga pau para ele. Por quê? Porque o Ivan, apesar de tanta inteligência que ele tem e tal, é um cara vaidoso. Ele é um cara vaidoso. Só que a vaidade cega e não te permite ver o quanto que a tua inteligência superior, porque viemos e convenhamos, a inteligência do Ivan é superior, tem influência e que essa pode ser uma má influência sobre os outros. É um pouco isso que o Rafa está colocando. Quer dizer, essa tanto é que é o seguinte, veja, o problema está aí na ideia do autoconhecimento também, né? Porque Ivan não se conhece o suficiente
para exercer uma liderança positiva. Porque ele fala uma coisa, mas ele passa outra, que é inconsciente. Na verdade, ele estava pedindo para o Smerdyakov matar o pai dele. Inconscientemente. Depois, quando ele se dá conta disso, isso é maravilhoso, né? Isso aqui é Freud na veia, né? É Freud na veia, porque é o seguinte, conscientemente você está dizendo uma coisa, querendo uma coisa, eu não falei, e inconscientemente você está dando todos os sinais, e não só sinais, você está dando indicações para aquilo que inconscientemente você quer que seja feito. Freud tinha falado assim, a afirmação do discurso, a negação do discurso é a afirmação do consciente. Exatamente o oposto. É exatamente o que acontece com o Ivan. E quanto mais você gritar, quanto mais você for incisivo, mais você está afirmando aquilo que no discurso você está querendo negar. É muito doido isso. Quem que tinha levantado a mão? Nádia. É que eu fiquei pensando aqui, que vocês falaram a diferença entre o influencer, não é? O mestre. É que o influencer, eu acho que ele leva a gente a seguir ele sem pensar. Sim. Vamos fazer igual. E o mestre é aquele que fala, olha, eu estou fazendo assim, se você achar que é bom para você. Ele chega para você, né? Fala, não quero mais isso aqui, que eu quero, a gente cria junto. Uhum. Então ele sai dessa posição de dar o caminho para poder estar junto. Eu acho que é um pouco isso, sim. Mas ele quer dar o caminho, né? O problema é que as pessoas também querem isso. Não tem influência se não tiver follower. O caminho assusta ele. Como é que o cara quer ser um follower? As pessoas são muito vulneráveis. Estamos num momento assim que a responsabilidade muito grande. As pessoas são vulneráveis. Mas eu acho que isso vai de encontro ao que você falou, né? Ao autoconhecimento. E se você não leva a uma pessoa de 16, 15 anos a falar menos sobre isso, ela fica muito vulnerável. Né? Total. Então, esse processo de autoconhecimento é fundamental nesse momento. Né? De você começar a falar para o jovem quem ele é, o que ele espera da vida, e que aquilo ali não é tão simples, não é tão fácil, é um trabalho muito árduo, muito árduo. Eu tenho 2, então eu sei o que é. É um trabalho muito árduo. Né? E aí, dessa idade, é muito e assim, é muito esse conflito geracional que você falou, gente, porque assim, os meus 2 mais velhos, eu não tinha nada disso, né? Então dá um nó, às vezes, na minha cabeça. Você não falava sobre isso? Não falava, então volta. A gente sempre acha que a culpa é do pai e da mãe. Não é nesse sentido, não é. No sentido do conflito mesmo, porque é muita diferença. É muita diferença, porque... Alguma coisa aconteceu, né? Na mudança do milênio, não sei se foi, como é que é, Mercúrio retrógrado, não sei o que aconteceu. Foi o bug lá. O bug do milênio. Eu acho que é fundamental esse tema, né, do autoconhecimento. De levar esse processo. Veja, eu acho que assim, a tomada de consciência, porque assim, o que a vida te dá é, de uma forma ou de outra, te colocar em situações dolorosas, difíceis, desafiadoras, em que você, inevitavelmente, vai dar um encontro com um mundo que chama-se realidade. O Ivan acontece isso, Smerdyakov acontece isso. A grande questão é, quando essa pancada chega, como é que você reage? É a questão da revolta contra a liberdade. Sim. Então é o seguinte, o Ivan, ele entra num processo de degradação psíquica. Ele até, de novo, voltando para a questão da doença, né? Ele fala para o demônio assim, para o diabo, assim, você não existe. E o diabo pergunta para ele, você está conversando comigo? Então você é uma alucinação. Por que você jogou água em mim? E o Gustavo está o tempo inteiro brincando com isso.
É claro que o diabo é uma projeção do Ivan. Mas, ao mesmo tempo, é claro que essa projeção do Ivan é um lado do Ivan que ele não conhece. Né? É real. É real. Não tem CPF, mas é real. Ele é um personagem bonachão. Total. Eu vou depois propor a gente fazer uma. O Rafa estava falando, e eu acho que vale a pena aqui, né, o seguinte, oportunamente, a gente fazer uma leitura mais detida e mais aprofundada nessa que é considerada talvez uma das páginas mais sublimes e mais complexas da história da literatura, que é esse encontro entre o Ivan e o diabo. Fala da questão do né? Lida com a questão da justiça, né? Eu não acho que o Ivan se autoconhece. Faltava nele era a consciência da influência que ele estava tendo sobre o outro, ou do papel social, do papel dele. Eu acho que isso que ele não tinha plena consciência. Eu volto no que você disse, que eu acho que a diferença entre o influenciador e o mestre é um pouco disso. O mestre não quer ser assim. Ele quer levar a pessoa a encontrar essa dúvida, a encontrar o seu próprio caminho, do mesmo jeito que ele está encontrando dele. Né? Então, ele não está se colocando no papel do governo. O influencer se coloca para se achar que tem algo atrás do outro. Né? Sabe que ele não tem. Ninguém tem. Exato. Mais consciente da própria fragilidade. Mais consciente da vulnerabilidade. E, portanto, sabe que o caminho não pode ser mostrado. Ele tem que ser encontrado. Cada um seu. Você não ensina nada. Você não é só a encontrar o seu caminho. Sim. Né? E eu acho que essa Inclusive, tem outros relatos, assim, mestres, aí, principalmente da linha oriental, que eles falam assim, chega para o seu iniciando, diz assim, olha, agora você vai embora daqui, me apareça mais aqui. Some, desaparece, agora é com você. O papel do mestre é esse, né? Agora é o caminho para você. É o que o Starets fala para o Alyosha. Quer dizer, durante um tempo, e parece que não foi tanto tempo assim, porque o Alyosha é muito novinho, né? E não fazia tanto tempo que ele tinha voltado para lá e encontrado o Starets. Foi um tempo curto, em que ele teve essa convivência com o Starets, né? E foi decisiva na vida dele. Talvez pelo fato de sentir o quanto decisivo ela estava sendo, o Starets fala assim, e também porque o Starets sabia que ia morrer, né? Ele sabia que ia morrer. E aí ele fala assim, e é bom que eu morra. Porque se eu não morrer, que aliás remete a uma imagem evangélica, né? Jesus, quando, depois de ressuscitar, chegou para os apóstolos e falou assim, olha, eu vou embora, mas é bom que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. E aí o Espírito Santo é uma relação muito subjetiva, porque o Espírito Santo não é que nem Jesus, que aparece aqui e tem limite de corpo e tal, tal. Ele está dentro do coração de cada um. E é essa medida que cada um tem, como diz o Reobaldo, só que como é que sozinho você vai achar? E aí, esse Espírito Santo é aquele que sopra. E sopra para cada um. Não existe um sopro assim, geral. É o daimon do Sócrates. É o daimon do Sócrates. Só que isso te coloca num nível de responsabilidade de autoconhecimento que exige uma maturidade. Que a maior parte das pessoas não estão dispostas a pagar, a bancar. Hoje, quando eu vi no caminho, eu pensei uma palavra que saiu da minha cabeça, que era plenipotente. Caramba. Aí eu fui procurar, eu disse, eu nunca vi essa palavra, plenipotente, tal. Lógico que era do direito, né? Os diplomatas, os embaixadores, eles são plenipotentes. Plenipotenciário. Quase homem, né? Quase onipotente. Mas é diferente. Eles estão representando, né? Estão representando. Em terras estrangeiras, Não, mas peraí. Isso aí é uma construção mítica.
Eu parei na faculdade de Não, mas eu estou te falando, eu estou te falando em termos de direito. Existia antes, isso daí é típico do século XIX, onde existe a plenipotência, que é a mesma que tem o cara que está no Congresso Nacional. A partir do momento que eu voto, ele se torna plenipotente, ele sabe o que eu quero, porque eu votei nele. Isso é uma ilusão representativa criada pelo Rousseau. E a gente bancou esse negócio. Antes disso não era assim. E só se isso nas antigas assembleias de estudantes que nunca terminavam. Por quê? Porque existia a delegação. Você não tem a plenipotência. Você é delegado deste cara aqui. Então, se você vai lá e surge uma situação que não foi prevista aqui na nossa conversa, você vai ter que voltar para cá, você vai ter que me dizer, mudou o esquema, os caras lá estão querendo isto e aquilo. Voto a favor ou contra? E aí eu digo. Mas a partir do momento, então, a delegação é um negócio que se torna interminável. Isso foi inventado, desculpe, é que você pegou num... Pegou no nevo. Você pegou no nevo. Isso foi inventado pela Holanda. Os Países Baixos. Países Baixos não eram países, eram empresas. A Holanda nunca foi um país. A Holanda era 19 empresas Por isso que comerciais. chama Países Baixos. Companhia das Índias. A Companhia das Índias era uma delas. Tinha um monte de outras. E a Holanda é uma. A Zelândia é outra. Exatamente. Países Baixos. Na verdade, não é para se chamar países. É para se chamar sociedades anônimas. Porque foram eles os primeiros que inventaram. Então, você não tem autonomia. Você é meu representante, você vai para lá. Mas se lá te colocarem em uma questão que não foi discutida aqui, você vai ter que voltar. Agora, nos tempos modernos, na hora da Revolução Francesa e depois na hora dos Estados Unidos, eles criaram uma invenção do plenipotenciário. E aí o cara chega lá, mas como ele tem o voto, então pronto, ele pode... Aí você fala, peraí, aí por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Eu votei nesse cara, mas não para fazer essa merda que está fazendo. Você não pode fazer isso. Não foi isso, tu. Só que assim, cara... Isso não estava combinado. Isso não, pois é. O Smerdyakov se achou plenipotenciário. Não foi isso que você falou. Não foi isso que eu te pedi, cara. Só que o próprio Ivan, no final, e aqui só fechando, porque o nosso horário já está quase no fim, quando ele se deu conta, efetivamente, do que estava rolando, isso ele se dá conta, inclusive, antes das entrevistas do Smerdyakov. Né? E depois ele esquece. Você sabe, quando a gente se dá conta de alguma coisa que é muito dolorosa, a gente dá um jeito rapidinho de esquecer. Ele chega em Moscou, bate na cabeça e fala assim, eu sou um patife. Por quê? Ele se deu conta que abriu as portas para que ele não sabia que era o Smerdyakov que ia matar. Mas ele tinha certeza que o pai ia morrer. Porque ele tinha certeza que era o Dmitry que ia cometer o crime. Assim como o Smerdyakov também, né, tem grande esperança de que o Dmitry o faça. Como ele não fez, ele, como plenipotenciário, vai e faz. Afinal de contas, o que o Ivan queria era a morte do pai. Não interessa se é por um irmão ou por outro. O importante é que se faça. E aí depois ele chega e apresenta as credenciais. Ivan, está aqui, está feito. Então, o que você me fez? Só que, na verdade, era o que o Ivan queria dele. Só que ele não admitia com esse próprio. Daí, o aparecimento do diabo. Estava no inconsciente. Ele vai ser exatamente isso. Exatamente isso. Bom, temos que fechar por aqui, né? Mas acho que foi uma exploração bem interessante. Avaliar, né? Cada encontro nosso aqui está saindo coisas do arco da velha. Como se fosse antigamente. Agora, para o nosso próximo encontro, onde inclusive o Guilherme vai se materializar aqui, então
E a Ieda também, Ieda, não? Vai estar aqui na semana que vem? Eu chego dia 15. Ah, Semana, tá. aí a quarta eu não tô na outra. Tá bom. Ótimo. Aos poucos, quem está aqui vai aparecendo aqui, tá? A gente vai provar que a gente Alberto mudou de lado, hein? Alberto estava aqui e passou para lá. Está meio esquisito isso aqui. A gente vai provar que nós não somos holográficos, A Renata também, né, Renata? Professor, é por causa do plantão. O plantão foi muito puxado, eu não consegui mesmo nem me locomover. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Ô, professor, só fazer um adendo sobre, que uma colega falou aí, sei que já estamos terminando, mas essa parte, realmente, eu sempre tenho uma característica que, assim, o influenciador, ele é ditador, e o mestre não. Ele, porventura, ele está aí para construir justamente o que a colega... Isso é muito importante. Isso é uma coisa muito bacana. Velho. Legal, isso mesmo. Muito bom. Gente, para a aula que vem, nós vamos entrar no segundo bloco, que é o bloco dos prognósticos. Uma vez feita a etiologia, né, para onde é que isso vai caminhar? Ou seja, no mundo de Fiódores, Ivans, Dimitris, Smerdiakovs e Actins, né, o que se pode esperar? Para onde caminharemos? Né? E aí a gente vai trabalhar 2 aulas nisso aqui. A primeira, já semana que vem, é os prognósticos de Dostoiévski e as profecias da modernidade. 1. O assassino misterioso. É um trecho bem curto, mas muito denso, que está dentro do livro 6, que é o livro que conta a história do Starek Zosima, que é o encontro dele com aquele sujeito misterioso que cometeu um crime perfeito. Se vocês estão lembrados, ele comete um crime perfeito, né, porque ele conseguiu eliminar qualquer prova de que ele tinha sido assassino, mas depois ele começa a perceber que não consegue lidar com isso. Não consegue lidar. Então entra a questão da culpa, mas para além dessa questão da culpa, tem uma questão de uma profecia que ele faz, por isso que eu estou chamando essas aulas de profecias. Ele faz uma profecia, né, da civilização moderna. Né? Então, nós vamos ler esse capítulo, que está no livro 6, capítulo 2, parte D. Nossa, que coisa específica. Então, assim, livro 6, capítulo 2, parte D. D de dado. Tá bom? Para a próxima aula. E depois, na outra, nós vamos voltar com o diabo. Tá? Mas aí depois eu anuncio. O diabo a gente não pode anunciar com tanta antecedência. Só falar o nome dele, já viu, né? Aí é o diabo. Tá bom? É isso aí, gente. Bom feriado. Bom descanso. Feliz